Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 21 de novembro, nós vamos meditar de Atos, do capítulo 27 ao capítulo 28. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos finalizar o livro de Atos, isso mesmo, né? Nós estamos aí acompanhando a saga de Paulo, né? Estamos acompanhando aí a trajetória dele aqui e a oportunidade que ele está tendo de falar do evangelho a pessoas famosas, né? Então, vimos aqui o rei Agripa, que foi trazido, né? O governador, Berenice, várias pessoas ali do ciclo social elevado, tá ouvindo a palavra através dos testemunhos de Paulo, né? Das suas defesas, né? Diante das acusações que os judeus faziam dele. E por fim, ele vai ser enviado à Itália, porque ele apelou a César. E quando foi decidido que navegávamos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humildade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegaram sob a proteção de Chipre para serem contrário aos ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia, Panfilha, chegaram a Mirra e a Lícia. Achando ali um centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cínido, não nos sendo permitido prosseguir por causa dos ventos contrários, navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmona. Costeando-a, penosamente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lacéia. Depois de muito tempo, tendo tornado a navegação perigosa, já passado o tempo, o dia de jejum, admoestando-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo. Não nos dá a carga aí do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião, ele dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que aquilo que Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenécia e aí passar um inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul e, pensando eles ter alcançado o que desejava, levantaram a âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. Percebeu aqui? Não é somente hoje que se dá nome, né, aos tufões, aos efeitos da natureza. Naquela época já tinha um tufão que era chamado de Euroquilão. E, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. Passado sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda,
a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que desse na Sirte, arraiaram os aparelhos e foram a léu. Açoitados severamente pela tormenta, do dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar as armações do navio. E não parecia haver já alguns dias nem sol nem estrela caindo sobre nós. Grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Que situação crítica, não é? Olhe bem, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir para Creta, para evitar este dano e essa perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre nós, mas somente o navio. Porque nesta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Dizendo Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo em que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar numa ilha. E aqui eu fico pensando, né? Esses homens devem ter respirado aliviado. Que iriam perder tudo, era certo, mas que não iam morrer, isso Paulo trouxe sobre eles, né? Então, que bom viajar com alguém que é íntimo de Deus. Alguém que Deus paga, né, o preço ali, que traz autenticidade, alguém, né, que Deus livra e guarda. Pode ver aqui que o texto fala que todos eles seriam poupados por conta de Paulo. É isso que diz o texto. Quando chegou a 14ª noite, preste bem atenção, sendo nós batido de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentir os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arraiado o bote no mar, com o pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram o cabo do bote e os deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Olhe só, 14º dia de jejum esses homens estavam fazendo. E Paulo insistindo com ele para que comessem. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós se perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando o pão, deu graça na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Todos recobraram o ânimo
e puderam também comer. Estavam no navio 276 pessoas. Vou repetir, 276 pessoas. Não era um naviozinho pequenininho, não. Pois bem, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram a si mesmos se não podiam encalhar ali o navio. E levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, lançando também as amarras do leme, alçando a vela ao proa e ao vento, dirigiram-se à praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abriu com violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se no mar e alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvaram, uns em tábuas, outro em destroço do mar, e assim todos salvaram-se em terra. Uma vez em terra, verificaram que a ilha era chamada de Malta. Os bárbaros trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira acolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e tirado da fogueira um feixe de graveto, uma víbora fugiu do calor e prendeu-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar, cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram de parecer e dizia ser Paulo um deus. Pois bem, perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem que era o principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu que achava-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai desse Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs a mão e o curou. À vista desses acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. E os que não distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, puseram a bordo tudo o que era necessário. Olha o favor de Deus, né? Beneficiando a tantos por conta de Paulo. E aí, ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema de Óscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 meses, da onde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul em 2 dias, chegamos a Puteoli, aonde achamos alguns irmãos que nos rogavam que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido a notícia nossa, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. E vendo Paulo, dando por isso graça a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que lhe guardava.
3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e quando se reuniram, lhe disse: varões, irmãos, nada vendo feito contra o povo e contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém e entregue na mão dos romanos, os quais, havendo me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada do que acusar na minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos vir e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhes disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que dissesse a respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Havendo ele marcado o dia, vieram um grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, aqui Paulo estava preso em Roma, mas em prisão domiciliar, e era dado a ele um guarda para que vigiasse e mantesse a segurança de Paulo. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição de testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, e tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que eles diziam, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo a Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo aos vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando diz: vai a este povo e dize-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, e vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente, e fechando os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouça com os ouvidos, para que não entenda com o coração e se converta, por mim sejam curados. Sabe onde está essa profecia? Isaías capítulo 6, do 9 ao 10. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referente ao Senhor Jesus Cristo. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Queremos, colocar os nossos olhos em Ti. E através do testemunho de Paulo, nós podemos ver quão extraordinário é um relacionamento que um homem e uma mulher podem ter com o seu Criador. Ouvir a voz dele, ser conduzido por ele. E nós queremos também viver estas coisas, papai. Nós queremos também entregar a nossa vida a ti. Tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo. Compartilha com alguém. E se não é inscrito, não deixe de se inscrever. Deus te abençoe.